Paulo vai dizer lá em Romanos que a Torá ela é perfeita, boa e agradável. Quando Paulo fala isso, Paulo era um rabino da casa de Israel, famoso aluno do professor Gamaliel, seu Moré, rabino também famoso no primeiro século, fariseu. Paulo, após ter um encontro verdadeiro com a Torá, ele conhecia a letra da Torá como poucos, conhecia a tradição, as normas como poucos, mas quando ele teve um verdadeiro encontro com a Torá, que foi aquela luz que confrontou ele e derrubou ele do cavalo, a Torá ali na forma de Yeshua HaMashiach, Jesus o Messias, mas a Torá por si só, Paulo descobre uma Torá por trás da Torá, a qual ele desconhecia. E tudo o que nós vamos tentar conversar aqui nessa manhã, ela deriva desse conceito, porque muitas vezes nós olhamos para a figura do Messias e vemos nele a perfeição de Adonai, a ponto de nós crermos no que ele diz: quando vocês olham para mim, vocês veem o Pai. Essa é uma envergadura de um homem perfeito diante do Criador, a ponto dele refletir o Criador para os seus semelhantes, não sendo ele o Criador, não sendo ele nenhum tipo de arrogante que quer se fazer valer da identidade divina para assumir para si. Não, ele era um servo que foi elevado e glorificado por Adonai por ser perfeito diante dele. Então, se o Messias é perfeito, a Torá é perfeita, os dois são perfeitos porque eles emanam de forma perfeita a vontade divina, seja na sua forma carnal, seja na sua forma literal ou na sua forma espiritual, que nós não conseguimos definir exatamente como ela é. Porém, uma coisa conversando essa semana com uma família que nos procurou essa semana, eu fiz a seguinte afirmativa para a pessoa: você não encontra no Segundo Testamento nenhuma base nos textos de Mateus a Apocalipse que não tenha uma referência direta da Torá. Ou seja, o Segundo Testamento, por mais revelador que ele seja em seus aspectos, e aí vamos usar aqui como um exemplo o livro do Apocalipse, que parece que não fala A com B referente à Torá. É 7 chifres para cá, é tanta besta para lá, é o rolo para cá, é o dragão que emana do lago de enxofre para lá. Eu afirmo a vocês, pelo custo da minha vida, que toda a base do Segundo Testamento está fundamentada e emana da Torá. Ela pode não ter sido revelada de maneira franca na letra da Torá, mas o homem que cumpre Torá e a mulher que cumpre e guarda a Torá de forma espiritual, ele encontra cada versículo do Segundo Testamento, seja nos ensinos do Messias, seja nos ensinos de Paulo, nos discípulos, a excelência da Torá em se revelar ao homem. Porque se não for assim, se nós desviarmos dessa maneira de entender Torá, nós vamos considerar que de alguma forma o Messias a aperfeiçoou, Paulo a ajustou, e aí nós estamos alegando que lá no Sinai veio uma versão, Ulisses, desatualizada de Adonai. E aí nós estamos olhando Paulo alguns 1000 anos depois da Torá, fazendo um update, uma atualização como um sistema de computador que regularmente precisa ser atualizado. Nós vamos cair num grave problema com Adonai. A Torá que Paulo com excelência ensinou, que o Messias com excelência revelou, ela está embutida no Pentateuco, ou na Torá de Moisés, ou na chamada Lei de Moisés, conforme vocês preferirem entender. Se nós não entendermos dessa forma, nós vamos capengar e vamos morrer no deserto. E aí vamos ver os nossos filhos dizendo assim lá na frente: mas meus pais morreram nos seus próprios pecados. Não estavam na rebelião de Coré, mas morreram nos seus próprios pecados. As filhas de Zelofeado usam esse argumento para convencer a Moisés de buscar de Elohim uma solução para um problema inexistente.
paraxá de hoje, Vaerá e Apareci, encontra-se no livro de Shemot, Êxodo capítulo 6, verso 2 até o capítulo 9, verso 35. O salmo é o salmo 46 e Ezequiel é Ezequiel 28, 25, é a Haftará até o 29 e 21. E a Brit Hadashah, Ulisses? Ela vai do primeiro capítulo de Mateus ao último do Apocalipse. É assim que nós precisamos entender o Segundo Testamento. Ele vai nos dar uma doutrina clara para ser cumprida, para ser compreendida, mas fundamentada em todo o tempo, oriunda, fruto do que a Torá por excelência já entregou. Se vocês pegarem os homens que estão com talite aí, vocês vão ver que nas franjas tem apenas 5 nós: Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Partiu dali o ensinamento. A franja que desce desfiando no talite é símbolo de tudo que derivou da Torá. É por isso que o homem carrega, seja no tzitzit, seja no talite, a franja durante todo o seu tempo de vida, para lembrar que nada emanou fora da Torá. A palavra aparecer aqui, o verbo e apareci, ele é uma raiz hebraica que precisa ser compreendida de forma muito clara, e nós vamos trabalhar isso, nem que eu ultrapasse o horário aqui, porque nós precisamos entender, e o Ulisses estava comigo lá no domingo, quando nós estávamos na unidade, que nós chegamos na unidade e tomamos um castigo lá na unidade, 1h e uns quebradinhos, né, Ulisses, lá tomando um sol quente, lá esperando para entrar, o que não é o normal, já aconteceu, mas não é o habitual. E aí nós fomos recepcionados por uma determinada pessoa dizendo assim: chegaram os hackers do sistema penitenciário. Foi ou não foi? Usou essa palavra, os hackers, os invasores do sistema penitenciário. E aí, Ulisses, eu fui para aquilo me perturbou a semana inteira, compartilhei com o pastor falou: meu filho, talvez a gente, baseado no que uma outra pessoa falou com ela, olha para o outro lado, que vocês invadem o coração das pessoas com a palavra de Adonai. Foi um conforto, pastor, mas não tirou a angústia, não. O coração apertou. E lá nós começamos a falar sobre a paraxá, porque no sábado passado aqui foi ensinado uma paraxá Shemot, e a base do ensino da paraxá passada foi a ressurreição dos mortos. E aí qual foi o assunto no primeiro dia da semana? A ressurreição dos mortos. Então lá nós levamos abertamente para eles, é claro que num tempo reduzido, numa condição totalmente desfavorável para isso, mas nós procuramos levar um pouco daquilo que é a ressurreição dos mortos. E ao longo da semana nós fomos vendo inúmeros eventos acontecendo, e vocês precisam entender que basta se apresentar na casa de Adonai que vocês vão ver essa manifestação de Adonai falando ao longo da semana, para que nós entendamos aonde a semana se encerra, que é no estudo da porção, para nós entendermos isso aqui. E apareci. O texto vai dizer assim, capítulo 6, verso 2: disse mais o Eterno a Moisés: eu sou Adonai. Aqui leia-se: eu sou o tetragrama, eu não sei pronunciar, Yud He Vav Rei. Então aqui a gente vai substituir por Adonai. É a primeira vez que a Torá vai revelar o nome divino ao homem. E ele ainda vai dizer assim: apareci a Abraão, Isaque e a Jacó como Elohim El Shaddai, o Todo-Poderoso, mas pelo meu nome, o Eterno, não lhes fui conhecido. O meu nome, Yud He Vav He, que eu estou apresentando agora a vós, eu não fui conhecido. Você deixa a primeira imagem lá, Ana, a figura. E aí, esse versículo aqui foi o versículo, pastor, que dominou minha mente a semana inteira pensando sobre isso. E aí, Ulisses, eu fui procurar uma foto de internet, só para ilustrar uma questão que eu vou falar mais à frente, eu só vou usar lá na frente isso aqui. E a maioria das imagens é Moisés constrangido, uma sarça pegando fogo. É o que o texto diz, óbvio. Mas essa imagem aqui, ela para mim foi a melhor imagem que eu encontrei, porque o homem sobrepõe a árvore e parece que é ele que está no meio do incêndio. Foi por isso que eu escolhi essa imagem especificamente, porque fica parecendo que a visão da sarça que Moisés teve, pastora, era a sarça lá, Moisés cá,
Isso já era grande o suficiente, mas nós vamos entender o homem dentro da sarça, que é o protocolo básico de iniciação da doutrina da ressurreição dos mortos. Não há um ser humano que viva, que deseje a vida eterna sem passar pelo protocolo da ressurreição dos mortos. Não há. Portanto, o texto diz: e eu apareci a Moisés. O verbo aparecer aqui é ha, uma raiz primitiva que significa olhar. Então poderia ser traduzido: eu olhei Moisés. O verbo ver, eu vi Moisés, seja no âmbito literal ou figurativo, tá bom? Eu posso dizer assim, ó, eu vi o Eterno, mas nós sabemos que não se define a forma de Adonai. Mas você viu algo que se remete a Adonai, então você está vendo de forma metafórica. Mas eu vi o Ulisses, eu vi o Levi, eu vi a Sandra, estou vendo fisicamente. O texto também pode ser traduzido como eu apareci, como a maioria das traduções assume. Eu aprovo, olha só, eu aprovo Abraão, Isaque e Jacó. Eu mostrei a mim mesmo, mas também pode ser traduzido por eu aconselhei Abraão, Isaque e Jacó. Eu vi Abraão, Isaque e Jacó. Eu presenciei Abraão, Isaque e Jacó. Então é ampla a forma, mas que de forma mais simples é o verbo ver ou o verbo olhar, que tem pelo menos mais dois outros radicais hebraicos que são sinônimos. Por exemplo, a gente canta uma música aqui, Razé Sion, eu vi Sião, eu vi Jerusalém. O verbo é outro com um sentido igual, mas dentro do hebraico as especificações dele, elas podem ser muito amplas e muito utilizadas. A porção dessa semana inicia com uma afirmação divina a respeito de um fenômeno sobrenatural que deve ser visto como uma base jurídica, prestem atenção nisso aqui, para sustentar a vida de Moisés diante da humanidade até os dias de hoje. Se hoje nós reverenciamos a Torá de Moisés, é porque existe uma base jurídica que se expõe na Parashá Vayera, para que nos dias de hoje a legitimidade de Moisés não seja questionada. Sem ela, seria impossível que ele se insinuasse aos filhos de Israel e também a nós nos dias atuais. Se não houvesse uma base jurídica para sustentar a vida de Moisés, hoje nós não teríamos legalidade em usá-la como o modelo de vida a qual nós buscamos para encontrar o Criador. Olha o capítulo 6, verso 2 e 3. Em outra tradução, Elohim fala a Moshe e lhe diz: eu, Yud-He Vav-He, eu me fiz ver Avraham, Isaac e Jacob como El Shaddai, mas sob meu nome, Yud-He Vav-He, eu não me fiz conhecido por eles. Aqui ele coloca Moisés, Abraão, Isaque e Jacó no mesmo patamar, referente ao aparecimento de Adonai. Adonai surge para 3 homens face a face antes de Moisés: Abraão, Isaque e Jacó. Mas pelo nome Yud-He Vav-He, o tetragrama, Abraão, Isaque e Jacó não o conheceram. E aí eu mergulhei para entender esse negócio um pouco. Os rabis vão afirmar de forma literal que Moisés precisou ser confrontado com o tetragrama, e os filhos de Israel também, porque no tempo onde o Egito era a nação mais desenvolvida e ela influenciava o modelo de vida naquela região que era considerado o mundo moderno daquele tempo, a razão já sobrepunha a execução. Então, como Adonai vinha chamar um povo, ele precisaria confrontar o apogeu da razão do tempo com algo incapaz de ser decifrado pela razão, o nome divino.
Esse é um ponto que os rabinos defendem. E por que ele não se revela dessa forma a Abraão, Isaque e Jacó? Porque eles eram muito mais operacionais do que racionais. Se você olhar dentro de um patamar humano e lógico, quem era mais avançado? A geração de Moisés ou a geração de Abraão? A de Moisés. Mas diante de Adonai, quem precisou de menos para executar a mesma coisa? Quem era mais operacional que o pouco, eu vou chamar de pouco, Adonai aparecer para você, pouco já cumpriu aquilo que lhe era outorgado cumprir. Então ele via na cabeça de uma descendência que seria formada dentro do Egito, a necessidade de um confronto com algo inexplicável, o nome divino, uma manifestação singular a um único Deus capaz de fazer. Porque aquelas outras maluquices, os magos do Egito todos sabiam fazer. Porque os demônios, como diz Yeshua, que à tarde nós vamos entrar lá no capítulo 12, Beelzebu tem uma força absurda para fazer um câncer ser curado, uma visão ser restaurada. Mas Adonai, quando diz o nome, não foi capaz de ser decifrado. Pensem comigo. O texto é enfático ao afirmar que os patriarcas haviam experimentado o mesmo que Moshe testemunhava naquele instante. Notem que os 3 patriarcas e Moshe comungam de uma visão divina particular por causa da intimidade e adesão construída com Adonai. Então, o que une Moisés à geração dos patriarcas, que tornou Moisés singular no seu tempo, tal qual os patriarcas foram singulares nos seus tempos? A adesão e o temor a Adonai. Porque você adere e teme aquilo que você não sabe o que é, que você não define, mas apenas aquilo te constrange a tal ponto de você se submeter, sem você explicar, sem você pensar, você apenas age a favor de Adonai. Então Moisés era único em sua geração, único. E aí Adonai, Ulisses, faz questão de se manifestar a Moisés igual aos patriarcas. Ele dá um selo, pastor, para dizer assim, ó, esse aqui é um descendente legítimo de Abraão, Isaque e Jacó. Nesse detalhe encontra-se a conexão entre a geração recebedora do pacto, os patriarcas, e a geração cumpridora dele, os filhos de Israel. Ou seja, a mesma experiência cognitiva, a visão, foi usada para conectar 500 e poucos anos de distância entre as gerações. E Adonai é o ponto comum entre esses 4 indivíduos. O que os 4 veem? Adonai. Ninguém mais, biblicamente falando, pôde testemunhar neste período que viu Adonai. Isaías depois vai dizer que viu o trono de Elohim. Os profetas tiveram visões e compartilharam, mas neste tempo, ainda um povo não formado, uma Torá não entregue e uma terra ainda não tomada e habitada, só 4 indivíduos podiam alegar e dizer que vimos Adonai. José não pôde dizer que viu Adonai. E olha que José foi José. Presta atenção nisso. Olha o capítulo 18 do livro do Gênesis. Vamos testemunhar essa questão aqui a partir de Abraão, porque eu não vou entrar em Isaque e Jacó, porque vocês já conhecem o texto, mas é necessário que a gente vá a Gênesis capítulo 12, versículo 7, porque aqui existe uma relação mais íntima ainda entre Abraão e Moisés, mais íntima. Capítulo 12, verso 7, o chamado, a promessa de Abraão. Adonai se faz visível a Avrão nos carvalhos de Manre. Ele diz: a tua semente eu darei esta terra. Ergue ali um altar a Adonai, que se fez visível para ele. Então aqui não tem dúvida, o radical é Ra, eu apareci, eu me expus para Abraão. Só que o capítulo 18 mostra uma intimidade entre Abraão e Moisés muito grande. Presta atenção aqui. Capítulo 18, versículo 1 e 2, inclusive é o nome de uma paraxá chamada Vaerá.
É uma coincidência particular, duas parashot terem o mesmo nome, Vayerá e Vaerá. É só uma variante da conjugação verbal, mas é a mesma. Duas parashot falando de dois homens que viram Adonai. Então a conexão é mais clara impossível. Adonai usa o mesmo verbo, porque ele poderia ter usado as outras duas formas de dizer que ele foi visto, mas ele usa o mesmo verbo, conjuga no mesmo tempo. Presta atenção. Olha o capítulo 18, verso 1. Adonai se faz Vaerá, Avraham, aqui já é Avraham, nos carvalhos de Manré. Mesmo lugar, ele aparece para Abraão duas vezes. Ele está sentado na abertura da tenda ao calor do dia. Que horário é esse? O horário mais quente possível. Abraão estava diante da presença de Adonai e viu Adonai. Ele conduz seus olhos e vê três homens postados diante de si. Vê, corre a seu encontro na abertura da tenda e se prostra no chão. O calor é uma conexão mais íntima entre Abraão e Moisés. Abraão estava no momento, Leomar, de maior intensidade de energia solar na presença de Adonai. Moisés vai para dentro do fogo produzido por Adonai. Os patriarcas sabiam lidar com isso de uma forma muito mais simples, porque eles eram muito mais operacionais e menos racionais. O que Abraão faz aqui quando pela segunda vez o enviado de Adonai aparece para ele? Ele corre e quer dar comida, lavar o pé e abrigar dentro da tenda. Moisés começa a querer raciocinar a respeito da sarça. Entende por que veio o tetragrama? Para contemplar esta carência do homem de ser mais operacional e menos racional. Adonai aparece pela segunda vez para o homem. Era como se ele fosse um homem experimentado naquela relação o suficiente para ele reconhecer e falar: entra na minha casa, eu suplico, deixa eu lavar teus pés, servir comida para ti. Moisés ali teve que tomar um grito: Moisés, Moisés, para ele. Moisés era mais ou menos, Ulisses, aqueles motores a álcool que nós somos dessa época que nossos pais iam trabalhar, ligavam o carro, puxavam o afogador e ia tomar café, você lembra? O carro tinha que ficar meia hora ligado para não morrer na estrada, porque o álcool ainda tinha que esquentar no motor. Nós pegamos isso. Moisés quase entrou por esse caminho, mas quando ele ouve Moisés, Moisés, ele tira as sandálias e ele santifica aquele local como sagrado, e aí Moisés caminha. Mas se Adonai não se manifesta, eu sou Yud Re Vav Re, Moisés poderia ser pego por uma memória egípcia do passado e tentar entender que nome é esse, e daí ele começar a criar uma cabala sobre este nome, e aí ele se perder na sua própria mente. Porque esse é o perfil egípcio, o perfil das nações de se relacionar com a divindade maior. Diante desse fato particular, Moshe entende que a legitimidade da promessa feita aos patriarcas estava novamente em jogo. Devido à coincidência perfeita do aspecto da sarça, falando o nome de Abraão, Isaque e Jacó, e todo o contexto que ele carregava como uma herança oral entre os filhos de Israel, ele enxerga isso e isso se torna legítimo para ele. É Adonai se manifestando, porque ele sabia do testemunho de Abraão, Isaque e Jacó, e ele não era bobo e sabia contar 400 anos a partir de Isaque. Era o tempo correto das coisas acontecerem. Então ele tinha a noção do tempo, ele teve a noção oral que vinha dentro da casa dos hebreus, contando que em 400 anos levantaria-se um para retirar o meu povo, e ele vê a legitimidade da relação do que acontecia com ele, do que aconteceu com seus pais, Abraão, Isaque e Jacó. Então, pastora, você teve 3 pontos que amarram uma situação e tornam ela segura de você prosseguir.
Moshe não se exime de testemunhar este momento sem clamar a Adonai que torne pública a sua veracidade. Quem estava lá como testemunha daquele evento? A sarça, onde apareceu Abraão, Isaque e Jacó, e Adonai. Quem eram as testemunhas? Você já pensou? Leomar resolve subir no monte aqui na Piedade, 1h da manhã, e volta lá dizendo que Adonai apareceu para ele e que ele disse isso, isso e isso. Quem era a sua testemunha? Ninguém. A Torá diz que se não houver 2 ou mais testemunhas, um fato não se comprova nem se nega, não tem legitimidade. Como é que fica? Eu acabei de dizer para vocês, Moshe não se exime, mesmo vendo toda a perfeição da conexão divina naquela situação. Gente, se eu não estiver me fazendo claro, por favor, me interrompe que eu volto. Moisés vê uma situação, Ulisses, que é como um quebra-cabeça se montando na frente dele, o quebra-cabeça está pronto. Você poderia descer com o quebra-cabeça pronto e dizer, montei o quebra-cabeça. Mas quem legitima este evento se só tinha você e Adonai? Tinham mais 3 testemunhas no local: Abraão, Isaque e Jacó. Estou falando literalmente. Os patriarcas Abraão, Isaque e Jacó estavam no evento da sarça, porque eles já conheciam a ressurreição dos mortos muito antes de Moisés. Eram muito mais operacionais e menos lógicos, então eles penetram na adesão com Adonai muito mais fácil. Então ele tinha Adonai e tinha Abraão, Isaque e Jacó como testemunha. O texto talmúdico afirma que os patriarcas se fizeram visíveis a Moisés. Aí nós vamos na história do Segundo Testamento, que não está nem escrito aqui, mas eu me lembrei disso agora. Qual é a legitimação de Yeshua nesse aspecto? Ele sobe ao monte da transfiguração, aparece Moisés e Elias. Era ele e Adonai. Quem é que testemunhou que houve um fato onde Yeshua e Adonai falaram face a face? Moisés e Elias estavam presentes, como Abraão, Isaque e Jacó estavam presentes com Moisés. Não há ilegitimidade com a Torá. Por isso que Moisés não se exime de tornar público esta situação, porque ele não estava sendo apenas um portador da informação, ele era o libertador de Israel. Então precisaria haver legitimidade. Qual era o medo dele? Quando eu chegar lá para os meus irmãos, aqueles que dizem que creem, como é que eu me tornarei legítimo diante deles? Sim. Adonai dá 3 provas, 3 testemunhas. Nós vamos chegar lá. Moisés teme que a incredulidade humana diante de um eco divino com cerca de 500 anos em meio aos hebreus fraudasse a situação. Moisés não queria iniciar um processo religioso fraudulento, como um determinado senhor nos anos 1000 e pouco após o Messias diz que foi tomado por Deus, montado num cavalo no domo da rocha de Jerusalém, elevado aos céus, e ali ele constitui uma base fraudulenta de uma religião mosaica chamada islamismo. A mesma base fraudulenta que o cristianismo toma quando pega a pessoa do Messias para colocá-lo como pedra divisora para com Israel e com a Torá de Moisés. Depois do Messias não há mais lei. Cadê as 2 ou mais testemunhas que podem afirmar pelos céus e pela terra que contemplaram a mudança divina do Shabat? De que a Páscoa se conta 50 dias depois do Carnaval. Aonde estão as testemunhas que alegam ter tido algo semelhante ao que Moisés teve para dizer, eu vi Adonai substituir o sábado pelo domingo? A base dele é jurídica, lembra que eu falei isso, a base mosaica é jurídica,
Por isso que eu estou perguntando, onde estão as testemunhas arroladas para justificar a existência de religiões que se pautam na Torá para alegar existência e legitimidade? Que as três, contam a história da sarça. Aonde está as testemunhas judaicas do tempo do Messias que negam a ressurreição dele ao terceiro dia? Aonde estão aqueles que negam a sua ascensão aos céus? Porque o que eu tenho são bases com nomes e nomes de testemunhas que viram o sepulcro abrir e viram ele ascender aos céus. Eu quero ouvir o outro lado, mostrando legitimidade, como Moisés exigiu que se tornasse público para haver esse pleito. Bases jurídicas. A afirmação de Moshe a respeito do seu chamado partia da mesma experiência que os patriarcas tiveram com o Elohim de Israel, mas foi necessário agregar um selo particular para tornar-se evidente e inquestionável a sua autenticidade. Então tá bom, Moisés alegou, Ulisses, que ele estava lá e que tinham 3 testemunhas. Qual é o selo? O que vai fazer ao longo das gerações manter testificado este fato, visto que as testemunhas eram carnais e desceram à sepultura por causa da morte? Êxodo capítulo 3, versículo 15 e 16. Vamos voltar na paraxá anterior, por favor. Vocês lembram que eu contei um testemunho para vocês aqui um tempo atrás? Que eu estava lendo uma notícia sobre um rabino ortodoxo que reconheceu Yeshua como Messias, não abandonou a vida dele como judeu, e que ele está pleiteando junto ao seu rabino, que foi o que o ensinou, que ele abrisse um novo processo no Beit Din de Israel para refazer o julgamento de Yeshua com as devidas provas legais de que ele não era culpado do que aconteceu. O que ele está tentando fazer? Trazer bases legais, porque o processo que envolve a acusação dele foi jurídica, num tribunal romano, sendo que quem julga um judeu é um tribunal hebreu. É só olhar Deuteronômio estabelecendo isso aqui. Tribunal Supremo, quem vai julgar o hebreu é a própria Torá e os anciãos de Israel. Então ele quer um novo julgamento, porque os hebreus da época se recusaram a fazer o devido processo legal para com ele. Esse é um termo extremamente atual, o devido processo legal. O Brasil hoje ferve por causa dessa expressão, o devido processo legal. Até os analfabetos do país já sabem falar, eu não tive direito ao devido processo legal. Não sabe nem o que está falando, mas essa frase já roda. Porque o problema é jurídico. Tanto o problema físico da nação quanto o problema espiritual da nação é jurídico. E Yeshua vai mostrar como que ele resolve esse problema jurídico. À tarde nós vamos entrar nisso aí. Olha o capítulo 3, verso 15, por favor. Shemot, Êxodo 3,15. Elohim diz ainda a Moshe: dirá assim aos Benei Israel, Yud-Re, Vav-Re, ele entra com o tetragrama para atingir o peito, a alma e o espírito de cada hebreu. Yud-Re, Vav-Re, o Elohim de vossos pais, o Elohim de Avraham, o Elohim de Isaac e o Elohim de Yaakov enviou-me a vós. Aqui ele ganhou o povo, porque ele traz ao povo o nome divino revelado em meio à aliança com os patriarcas. Eis meu nome em perenidade, eis minha memória de ciclo em ciclo. Vai, reúne os anciãos de Israel e diz-lhes: Yud-Re, Vav-Re, o Elohim de vossos pais se fez ver a mim, Vaierá. Estamos na paraxá, só que na paraxá anterior, avisando como seria o processo. O Elohim de Avraham, o Elohim de Isaac e de Yaakov, para dizer: eu vos sancionei vós e aquilo que se faz no Egito. Eu olhei
Do jeito que vocês me viram, eu vi a vós, e eu determinei para vocês, e eu determinei para o Egito. Ponto. Aí a pastora vai usar outra expressão da modernidade aí agora. O processo está transitado e julgado. Perfeito. Não há recurso nenhum mais. Está transitado, quer dizer, passou por todos os trâmites legais e foi julgado. Só tem a parte operacional para ser completada agora. Amém. Só isso. Amém. Mas do ponto de vista jurídico, sem mais recursos. Sancionei o Egito, sancionei Israel. Dei mandamentos para Israel, dei mandamentos para o Egito. E vocês vão ver que o mandamento para o Egito, nós vamos entender ele de uma forma diferente. Na hora você vai entender o que eu estou falando. Agora avança a página aí no capítulo 4. Nós vamos ler os versos 1, 5, 8 e 9. Moisés aqui. Eu sempre olhei, pastor, e isso foi um erro até o dia de hoje, Moisés como um homem ainda frágil, requisitando da parte de Adonai uma legitimidade. Errei grosseiramente analisando a coisa dessa forma. Porque se nós olharmos agora com bases jurídicas, ele queria a legalização. Ele não era um homem que ia se colocar na situação que ele ia sem ter a devida base legal bem estruturada. Porque fica parecendo que Moisés é aquele homem assim, fala de novo, Adonai, com eles. Não, Moisés está querendo trazer a base legal à luz para que se tornasse testemunhável pelas gerações e o nome de Adonai perene de ciclo após ciclo, para que não houvesse invalidação contra aquilo que ele vinha fazer. O verso 1 diz assim: Moshe responde e diz: mas certamente eles, os Bene Israel, não vão aderir a mim, eles não ouvirão a minha voz. Sim, eles dirão: Adonai não foi visto por mim. Aí era a preocupação dele: eu preciso das testemunhas para poder fazer essa situação ser validada. Verso 5: para que eles adiram, sim, ele foi visto por ti, Yud Rei Vav Rei, o Elohim de seus pais, o Elohim de Avraham, o Elohim de Isaac e o Elohim de Jacó. Ele bate nas três testemunhas. Ele quer Abraão, Isaac e Jacó, validando o caso dele. E assim, verso 8: se eles não aderem a ti, se não ouvem a voz do primeiro sinal, aderirão à voz do último. Então Adonai fala assim: tudo bem, estou entendendo o seu problema, eu vou me manifestar de forma sobrenatural por 2 vezes. Se eles ratearem na primeira, eles vão aderir por causa da segunda. Então ele está dando bases legais da sua existência como o pastor de Israel. E assim, se não aderirem também a estes 2 sinais, se não ouvem tua voz, pegarás as águas do Ieor, tu as derramarás sobre o seco, as águas que tu tomares do Ieor se transformarão em sangue sobre o seco. Então ele dá o quê? 3 provas indiscutíveis de que Adonai se fez ver a ele. Mas ele precisou de Abraão, Isaac, e ele deixou Jacó na manga. Um para cada patriarca. Um fenômeno sobrenatural para cada um dos 3 que ele alegou ser testemunha do evento que aconteceu com ele. Notem que há uma diferença relevante que precisa ser destacada a respeito da concepção da divindade única e sua relação com o ser humano. Ao aparecer para os patriarcas e para Moshe, há de imediato um temor seguido de uma adesão inquestionável por parte deles. Quando Adonai aparece a Abraão, aparece a Isaac, aparece a Jacó e a Moisés, eles aderem pelo temor que eles aprenderam a ter de Adonai. O povo não estava adestrado à adesão e ao temor, então precisariam haver evidências mais claras. Por outro lado, aos Bene Israel, conhecedores da promessa,
e cientes que a visitação de Elohim de seus pais era uma questão de tempo para se estabelecer. Você conhece, mas você não viveu ainda isso. Tem uma diferença. Abraão, Isaque e Jacó aderem sem mesmo viver a situação. Os Bene Israel precisariam contemplar e experimentar para depois aderir. É por isso que ele fala assim, você vai no memorial de geração, pessoal, a memória seja... E a memória é o meu nome. Porque a questão... Você traz para nós uma questão interessante, porque é uma geração que vai trabalhar o racional. Então ele vai precisar ir na memória, penetrar na memória dessa geração para trazer a promessa e a aliança que ele fez a Abraão, a Isaque, para ela se tornar atemporal. Atemporal. Isso, não morrer com o tempo. E eles possam praticar agora a legislação. E chega nos dias de hoje. O assunto é para hoje, porque nós vamos ver qual é a legitimação final que Moisés vai testemunhar para que tudo isso garanta a sua posição como líder, príncipe, cabeça e libertador dos hebreus. Pois não, pastor? Léo, é interessante a gente ressaltar que Judas vai tratar disso para hoje, quando esta dúvida é mergulhada nos nossos corações. Olha o que eu estou falando. Não somos operacionais a maior parte de nós, porque vivemos na dúvida. Então, quando Judas ali vai usar lá pertinho de Apocalipse, no versículo 22. Judas versículo 22. Lá no livro antes do Apocalipse. Isso, lá no finalzinho do Segundo Testamento. Só tem um capítulo. Isso. Ele vai lidar com essa questão da dúvida. Olha aqui, versículo 22. Apiedai-vos de alguns que estão na dúvida. Salvai-os, porque eles estão no fogo. Aqui, ó. Estão se queimando. Salvai-os. Quanto a outros, tende misericórdia em temor, detestando até a roupa manchada pela carne. Mas ele está falando, salvai-os, os que estão na dúvida. Que conheceram, mas não aderiram. Não aderiram. Isso. Por quê? Porque a dúvida tem tomado os corações por causa da vida materialista, arrogante que nós vivemos nos nossos dias. Então, o normal praticamente é ser duvidoso. O que você está ensinando é ser contra a dúvida. Olha lá. Não é isso que você está ensinando? Ser contra a dúvida e deixar Adonai habitar o seu coração. Porque senão você está no fogo, meu irmão. Isso. Obrigado, pastor. Obrigado, Leomar. O testemunho de Moshe, em primeiro lugar, é subsidiado pela mesma experiência que os patriarcas tiveram para demonstrar a autenticidade por parte dele. Em seguida, Adonai é conhecido pelo seu nome, fato ocultado aos patriarcas, mas necessário para convencimento dos descendentes. Devemos pensar um pouco a respeito desse fato e considerar que a ação de temer e de aderir, deflagrada por parte desses quatro, Abraão, Isaque, Jacó e Moisés, vem desvinculada da necessidade de agregar algo mais, o nome de Adonai no caso. Junta-se a isso ainda a necessidade de provar por meio de duas ações miraculosas a verdade por trás das palavras de Moshe. A exceção foi a adesão de Arão após Elohim lhe falar em particular, vai ao deserto e encontra, foi o único que a Torá pelo menos se preocupou em descrever, que ouviu Adonai no Egito e foi encontrar Moisés no deserto. Ninguém mais. Se quiser olhar, Êxodo 4, do verso 27 ao 29, está lá. A pergunta óbvia que deriva dessa constatação é: mas por quê? Para formar um povo com a finalidade de servir a Elohim e santificar o seu nome, o Eterno precisa se manifestar de forma particular a seres humanos específicos. Presta atenção. Para que um povo seja formado com a finalidade de servir e santificar o nome de Elohim,
ele precisa se manifestar de forma particular a seres humanos específicos, visto o fato desse ser carregador da responsabilidade de vidas sobre si. Quando Adonai convoca o povo para vir ao Monte Sinai, o povo diz: vai tu no nosso lugar e vem nos dizer o que Adonai falou. Lá na frente nós vamos ver o texto da Torá dizendo assim: foi boa a conduta deles que enviaram Moisés, e não foram eles como um povo diante de Adonai. Porque seres humanos específicos nascem com o propósito de fazer a conexão entre a divindade e o povo. Porque a chance da massa se enrolar na hora deste relacionamento e todos morrerem é gigante. Então ele pega 1 ou 2 ou sei lá 3 e levanta para intermediar esta condução para que haja vida e não haja morte. Quem é esse que ele está levantando agora? Moisés. Moisés. O ponto em comum compartilhado entre os patriarcas e Moshe envolve o aparecimento divino ante eles de maneira semelhante. Mas pela ótica da semelhança humana, havia neles o caráter pastoril em comum. Na geração de Abraão, qual foi o caráter mais ressaltado em Abraão, que tornou ele o primeiro patriarca, que tornou Isaac o segundo, que tornou Jacó o terceiro, e que 500 anos depois, 400 anos depois, torna Moisés o quarto? Todos eles eram pastores de rebanhos de almas. Quem é então aquele que vai ser especificamente erguido, especificamente elevado, especificamente amassado, para que um povo possa se achegar a Elohim? Não é o profeta, não é o ministrante, não é o mestre, não é o apóstolo, é o pastor. Porque nesta relação a ovelha vai fraquejar, e o único tratado e apropriadamente formado por Adonai para buscar esta ovelha e trazê-la de volta, só tem um com essa função na Bíblia Sagrada: o pastor. Uma aptidão sobrenatural tão desprezada nos dias atuais pela falta de compreensão do valor da palavra pastor, a ponto de você não ouvir no judaísmo moderno este nome, e se tornou abominável, porque foram os próprios pastores cristãos que perseguiram os judeus ao longo da história. Vocês acham que Lutero era a favor de Israel? Calvino, os fundadores da Igreja Batista, da Presbiteriana, da Quadrangular, de todos esses movimentos religiosos cristãos, algum deles defendeu Israel na história? Os judeus só voltaram à terra de Israel, dentro do fator humano eu estou falando, porque foi um grupo de judeus ateus e comunistas que queriam viver isolados numa forma de vida que hoje vocês conhecem como kibbutz, que depois de um holocausto conseguiu subsídio para ir habitar e ter um território próprio em Israel. Não foi o religioso, não. Os religiosos vêm depois. Léo, a Paraxá, voltando aqui no capítulo 2 do Êxodo, no versículo 17, diz assim, ó: então vieram os pastores e as expulsaram dali. Moisés, porém, levantou-se e as defendeu e deu de beber ao rebanho delas. A chegada dele em Midian, na terra de Jetro. Exatamente. Ele expressa ainda um homem bruto,
Exatamente. Acabado de sair fugido, matando um homem no Egito, mas ele tinha uma essência pastoril ainda não trabalhada por Adonai, que duraria 40 anos para se expressar de forma perfeita, para Adonai dizer: e eu apareci a Moisés na sarça. Ele não apareceu para o profeta, ele não apareceu para o mestre, ele não apareceu para ninguém, ele apareceu para o pastor. Apareceu para o pastor. Estão substituindo pois o nome pastor. Pois é. E não querem nem ajudar os próprios filhos a desenvolverem a profissão, vamos dizer assim, né? Perfeito. Observem que a mesma linha de abordagem feita aos Bene Israel é repetida diante de Faraó. Isso aqui que eu achei o mais bonito da Torá, é a excelência da Torá em justiça. Como é que ele fez? Ele viu Abraão, Isaac e Jacó, aderiram porque eram operacionais, não tinha razão, iam e faziam. Vem uma geração de filhos contaminada no Egito, que ganha o raciocínio e a lógica como ponto alto da existência. Adonai, vendo isso, sabia que o testemunho de Abraão, Isaac e Jacó não seria suficiente se não agregasse o tetragrama ao evento. Ele faz o mesmo com o Egito. O mundo cristão, se não entender isso aqui, nas suas bases primordiais, não encontra salvação, nem se clamar no último instante. Porque a ressurreição dos mortos parte daqui. Então não há ressurreição dos mortos se você não se volta aqui, na sarça, nesse momento. Aí hoje a moda dos cristãos modernos é tatuar a sarça, porque eu fui ver esse negócio dessa imagem aqui na internet, aí eu fui ver lá, a moda hoje é a sarça tatuada no corpo. Não é a cruz mais, hoje se tatua a sarça. Observem que a mesma linha de abordagem feita aos Bene Israel é repetida diante de Faraó, dando ao Egito a mesma oportunidade de conhecer o Elohim único do universo, seu nome, seus prodígios, assim como a descendência legítima. Olha só. O que ele fez com os filhos de Israel? Moisés chega, se apresenta e diz: Adonai apareceu para mim. Que Deus? O Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Se eles não acreditarem em você, Moisés, eu faço 2 milagres para comprovar. Se eles não aderirem, eu faço um terceiro. Abre o capítulo 5, versículo 1, para ver se a conduta não é legalmente a mesma para com o Egito. Vem depois Moshe e Arão. Eles dizem a Faraó: assim diz Adonai, Yud Re Vav Re, ou seja, o tetragrama foi apresentado a Faraó. Assim diz o Elohim de Israel: despede meu povo, eles me festejarão no deserto. Faraó diz: quem é Yud Re Vav Re, para que eu ouça a sua voz e despeça Israel? Não conheço Yud Re Vav Re, portanto não despedirei Israel. Faraó, que acredita conhecer a multidão imensa das divindades, não conhece a única Yud Re Vav Re. Ele não pode ouvir sua voz e menos ainda obedecê-la. Nota-se o contraste com o faraó dos tempos de Jacó, que reconhece e ouve em José o sopro de Yud Re Vav Re, ao qual obedece em benefício de seu povo, os egípcios. Observe que eram 2 pastores em gerações diferentes no Egito. O pastor faraó do tempo de José tinha um coração inclinado ao ouvir Yud Re Vav Re, em prol do meu povo, mesmo não conhecendo, eu temo e obedeço. José, administra para mim. O faraó do tempo mosaico diz: eu não conheço este Yud Re Vav Re, portanto eu não obedeço.
pastores com a mesma função, no mesmo cargo, mas com corações e excelências opostas. Porque quando precisou ceder, porque olhou para o povo, um acertou e o outro, eu vou tirar o teu primogênito, porque Israel é o meu primogênito. Aí comprou uma briga com Adonai, porque se Adonai bateu na porta, se apresentou pelo nome próprio, e eu e você dizemos não, ou queremos fazer como Moisés quase fez, eu vou me afastar um pouco, para eu raciocinar melhor a respeito do que está acontecendo, que é o que Moisés vai fazer, que nós vamos ver aqui. Como diz na expressão dos dias atuais, caiu a casa. Não tem jeito. Aqui foi o confronto de Faraó. Não era um problema histórico de não ter nos manuscritos egípcios o nome de Deus dito ao Faraó do tempo de José. Egípcio escreve tudo, isso fica guardado há milhões e milhões e milhões de anos, esse negócio. Você vai lá no Egito hoje, tem coisa, pastor, guardada de um tempo antes de Moisés. Vocês estão achando que Yud Re Vav Re não está escrito lá em algum daqueles papéis e o rei não tinha acesso a isso? Se tratava do coração do faraó, que não era inclinado ao sopro sagrado. E a Bíblia vai dizer, lá no Segundo Testamento, que quando eu peco contra o sopro de Elohim, eu sou imperdoável. É a única forma de pecar e não trazer sobre si arrependimento. É uma iminente forma de pedir para morrer. É aquela sentença, pastora, que sai e que o juiz não vai interromper o executor da pena em forma alguma. É isso aqui que ele fez. É isso aqui que ele fez. Nem os patriarcas, nem Moshe se limitaram a presenciar a teofania suprema. Presta atenção nisso aqui. Eu, Leonardo, vou dizer que se Adonai faz algo semelhante comigo, é capaz de eu ficar parado, contemplando a teofania, aquela situação sobrenatural diante dos meus olhos. Moisés e os patriarcas não se limitaram a ficar estatelados diante da teofania, mas seus corações carregavam o desejo de transmiti-la ao rebanho. Eu recebi, eu quero dar. Rapidamente o desejo deles era repassar ao rebanho. Esse fato torna-se flagrante quando a Torá testemunha a vida desses homens voltadas para servir e cuidar de pessoas ao seu redor. Anota aí, eu escrevi tudo aqui, mas para a gente remir um pouquinho aqui. Gênesis 13, os pastores de Abraão para um lado, os pastores de Ló para o outro. Abraão era ou não era um pastor? Ele era um senhor de pastores. Gênesis capítulo 26, os pastores de Isaac contendendo com os pastores da terra de Gerar. Isaac era ou não era pastor? Que a gente fica com aquilo na cabeça. Isaac tinha aptidão pela caça. Isso é uma coisa, mas ele era pastor. Está aqui o texto dizendo, Gênesis 26, ele tem rebanho. Não é pastor, não tem rebanho. É isso aí. Se tem, ensina errado. Esse que é o meu ponto. Todos eles tinham rebanhos de ovinos e tinham rebanhos de almas. Andavam as duas coisas juntas. Gênesis 31, do 38 ao 41. Jacó forma um rebanho para si do meio do rebanho de Labão. Igualzinho um povo é tirado do meio de outro povo para ser formado. Igualzinho a história de Moisés. O Êxodo capítulo 3, verso 1, que é a paraxá da semana passada, diz que Moshe era pastor de ovinos de Itro, seu sogro, o ministrante de Midian. Ele conduz os ovinos para além do deserto e chega ao monte de Elohim, ao Horebe. Eram 4 pastores. 4 fizeram uma revolução na história da humanidade. Tem igreja aí que tem 200 por causa da quantidade de membro que tem. E é tudo escalonado, pastor. Eu fui, porque eu tenho um amigo muito próximo, a senhora sabe quem é, que é pastor de 10, pastor de 50, pastor de 100.
o texto da Torá diz que Moisés ficava sentado de manhã, de tarde, de noite, e o povo vinha a ele, vinha a ele, vinha a ele. 600 mil homens, 2,4 milhões de pessoas num deserto. Jetro, Moisés, que for mais simples, divide, compartilha. Mas quem queria a presença de Adonai tinha que confrontar a tenda do encontro. Nós já conversamos sobre a tenda do encontro aqui, Ohel Moed. Moisés nunca se distanciou do povo e delegou função para se isentar dela. Mas pela grande demanda do povo, ele forma outros pastores no rebanho para atender a todos em tempo hábil. Que a demanda de cada ovelha é diferente uma da outra. Dessa forma, devemos aceitar a maneira que o Eterno sistematizou para a eleição de um pastor. Tem uma forma para o sujeito ser reconhecido no céu e na terra como pastor, e aprender a reconhecer em meio a tantos os que existem, são muitos, aquele que verdadeiramente foi separado por Adonai para cumprir essa questão. Para isso, precisamos voltar na paraxá da semana passada e analisar cuidadosamente esse momento na vida do pastor de Israel aqui, Moisés. Então nós vamos começar a chamar ele de pastor Moisés, para ficar fixo. Nós acabamos de ler que aqui no capítulo 3, versículo 1, o texto da Torá diz: Moshe era pastor de ovinos de Itro, seu sogro, o ministrante de Midian. Então ele era um pastor por função. A palavra pastor no hebraico é Raá. Eu já falei essa palavra aqui. Qual foi? Onde que eu falei essa palavra aqui? A palavra vairá deriva do verbo Raá. A palavra pastor é roer, que deriva da palavra Raá. Bota ali, Ana, faz favor. Tentei ser didático. Aqui na minha direita, Ra, a paraxá, Vaerá, Resh, Aleph, Rei. Significa aparecer, ver ou enxergar. Aqui a palavra Ra, pastorear ou ser pastor. A letrinha do meio muda do Aleph para o Ain. Só isso. Mas gramaticalmente falando, pastora, elas não derivam, Ulisses, da mesma origem. Olha que coisa interessante. A palavra ver tem uma origem, a palavra ser pastor ou pastorear tem outra. Mas elas são tão próximas que apenas a letra intermediária muda. Sai do Aleph para o Ain. A letra Ain é uma letra do alfabeto hebraico que significa a constante vigília de Elohim sobre todo elemento da criação. Isso é função do pastor. Um olho, uma fonte, lembra de Be'er lá, Roi, Ra, a letra Ain ali, ó. Ali em cima são as formas da letra Ain escritas de maneira de forma, e embaixo ali é a maneira cursiva de escrever. Em aramaico, Raá é carneiro, é aquele que é elevado ao sacrifício, mas não é o sacrifício regular que se queima de dia e de noite, mas o tal do carneiro das ovações, visto apenas uma vez descrito na Torá. Alguém sabe me dizer aonde aparece o carneiro das ovações, ou carneiro das como é que é a tradução habitual? É carneiro da plenitude. No ato de consagração dos ministrantes, sacerdotes, Arão e seus 4 filhos. Uma única vez, a Torá vai dizer que tem um sacrifício, pastora, que leva-se um carneiro específico.
O pastor é um sacrifício particular, é uma vida única, é uma vida separada, é um sacrifício pleno, para ser reconhecido nos céus. E aí nós vamos chegar e dar o nome ao sacrifício. Eu vou dar o nome para vocês. O formato, só um instantinho aqui, pastor, só para não perder aqui. O formato da letra é um num aberto, símbolo do servo humilde, que é essa parte da letra assim, ó, maior, e um vav, que é essa letra mais retinha, símbolo do fluxo divino entre os céus e a terra. O que o pastor é? O intermediário entre o céu e a... Bate com o que a gente falou um pouco atrás aqui, que para que a massa não se enrole tem que ter um no meio para administrar. A semelhança entre a vida do levita e do pastor é íntima. O pastor, ele vai mais a fundo porque ele conhece a ovelha na intimidade. Então, como pré-requisito, já vou adiantar um pouco, o pastor tem todas as características do ministrante, mas agrega a intimidade da ovelha que o ministrante não tem. Porque ele está protegendo a sacralidade de Adonai, então ele não pode se contaminar, contudo, o pastor pode. Porque ele sabe ir lá e vir cá. O texto vai dizer que foram ungidos 2 sumos sacerdotes no tempo do deserto, Moisés e Arão. Moisés é chamado de sumo sacerdote pela palavra do Eterno. Mas ele também era o pastor. Misericórdia. Calma. Eu vou encerrar com a definição do verbo, com a palavra ha. Significa ser companheiro, Ulisses, fazer companhia, suplicar. Essa é a palavra que dá origem a pastor, ser companheiro, fazer companhia, suplicar. Uma raiz mais primitiva significa cuidar de um rebanho, ou seja, pastar. Não estou falando pastorear, estou dizendo pastar, fazer o rebanho comer, literalmente ou figurativamente. Tem pelo menos uns 30 referências na Torá para eu dar para vocês aqui. Geralmente usado para governo, por extensão, aquele que associa-se como um amigo, aquele que faz companhia, aquele que alimenta, aquele que mantém as ovelhas. Daí vem a conotação da palavra roe, pastor. À tarde, nós vamos entrar numa questão que, em virtude dessa característica aqui, ó, que o pastor assume para si, ele precisa ter sobre ele algo sobrenatural que chancele a sua autoridade no exercício da função. Hoje, existem 2 tipos de pastores dentro da concepção atual. O que tem a sobrenaturalidade como bandeira, mas não atende a ninguém, porque ficou grande demais. E aí eu vou mostrar que Beuzebu é o autor da sobrenaturalidade, não é Elohim. Beuzebu cura câncer, Beuzebu faz enxergar. E tem o pastor tradicional, que cuida, mas não tem conexão com o sobrenatural para te entregar aquilo que Adonai deseja lhe falar. Ele é apenas um escolado e formado tradicionalmente para assistir. Nenhum dos dois é autêntico diante de Adonai. Se ele não confluir uma manifestação pública sobrenatural da parte de Adonai, associada a um cuidado da comunidade em termos íntimos, ele não é pastor. Moisés era esse aí. E eu vou usar o pastor maior de todos que nós conhecemos para mostrar a vocês e a mim que, se o pastor não conhecer a intimidade da ovelha, ele não é pastor, mesmo que a ovelha oculte a intimidade. Shabbat Shalom. A gente retoma, que horas? 3h30? Tem ensaio hoje, Larissa?
Então às 15h30 a gente retoma. Shabbat Shalom.